Então, boa noite. Nós vamos estudar hoje a 12ª sessão teórica, Riscos da mediunidade, perda e suspensão da faculdade mediúnica. A gente já viu isso de forma mais pormenorizada dentro de outros assuntos, dentro desse mesmo risco da mediunidade, mas em algumas aulas para trás. Agora nós vamos estudar exatamente, somente este assunto, de forma mais aprofundada. Então, eu vou fazer um breve resumo do que a gente estudou e dar uma introdução, e depois a gente vai para os grupos para fazer um estudo que a gente sempre tem o costume de fazer, A gente vai para o grupo, faz o estudo lá, depois retorna e faz o painel aqui. Mas hoje o que muda é que a gente vai fazer uma pequena introdução, um pequeno resumo aqui, certo? Então vamos lá. No item 159 do livro dos médiuns, ele vai conceituar médium, o Kardec. Então eu copiei igualzinho está lá. Então ele diz assim, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Quer dizer, todos nós, tem uma outra tradução que fala assim, que somos todos mais ou menos médiums. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Quer dizer, todos nós temos a capacidade de perceber, de sentir o mundo extracorpóreo, esse mundo de energias e de fluidos. Todo mundo é capaz, em diversos graus, por isso que é mais ou menos médium. Tem gente que sente em grau muito pouco, tem alguns que até mesmo dizem não sentir nada. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, porque nem que seja uma pequena intuição, alguma coisa, a pessoa tem muito leve, às vezes ela nem mesmo ela se apercebe disso. Mas Kardec faz uma ressalva. Ele fala que usualmente essa qualificação de médium, quer dizer, de uma pessoa que tem essa capacidade de entrar em comunicação com o mundo extracorpóreo de uma forma mais patente. Ou seja, aquela pessoa que tem as percepções mais fortes, que ela consegue ver, ouvir, falar, os espíritos conseguem falar através dela. Então esse daí é o médium, na acepção clássica mesmo, aquela que tem essa faculdade de maneira patente. Então é isso que o Kardec vem falar para a gente. Somos todos médiums, todos nós temos essa faculdade, algumas pessoas de forma mais incipientes, outras pessoas de maneiras mais patente. Então isso que quer dizer médium. Agora, o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade, ou seja, o exercício dessa capacidade que a pessoa tem. Então, a pessoa que ela é médium de efeito patente, que ela ouve, fala, escreve, então, a partir do momento que ela está trabalhando com isso, ela está utilizando a mediunidade. Se ela está trabalhando sobre a codificação de Kardec com Jesus dentro da moralidade. Isso aí é mediunidade, moralidade no sentido de ética, E se a pessoa faz um outro tipo de trabalho utilizando essa faculdade mediúnica, a gente fala mediunismo, Que é aqueles efeitos físicos, o pajé lá na tribo, os nossos irmãos de outras religiões que utilizam também o contato com o mundo extracorpóreo. Então estão praticando o mediunismo. Quer dizer, questão de nomenclatura, de nome, de conceitos, Então é isso aí. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos é médium. Mas a gente vai classificar no nosso estudo médium aquela criatura que tem essa faculdade patente, essa capacidade patente, E no exercício dessa faculdade mediúnica, a criatura tendo a mediunidade de trabalhar
o nosso estudo de hoje, né? Então vamos tratar disso. O que o Kardec fala no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também? Ele fala lá que a gente tem três, ele não fala três, mas a gente estudando o texto, a gente percebe que existem três causas possíveis da gente ter essa perda e suspensão da mediunidade. A primeira, que a gente viu a mãozinha ali, é advertência. Por advertência, a gente pode perder ou ter suspensa a mediunidade. O que significa isso? Os espíritos mentores, os espíritos nossos companheiros que secundam o nosso trabalho, eles, por advertência, porque a gente está se comportando mal, a gente está utilizando mal a nossa faculdade, né? No exercício da nossa faculdade, a gente não trabalha direito, a gente está servindo-se dela para coisas frívolas. Então, eu estou utilizando a minha faculdade mediúnica num trabalho de frivolidade, de perguntas a respeito de coisas materiais, buscando ganhos com isso. Então, os nossos companheiros, mentores, os nossos anjos guardiães, suspendem, né, a nossa mediunidade. Por ambição, eu estou lá cobrando, seja essa missão material, de poder, a recusa em praticá-la. Vocês vão falar, mas existe isso? Existe. Tem pessoas que detestam a faculdade mediúnica, não gostam de tê-las. Para elas é um fardo terrível ouvir espíritos. Tanto a gente num grupo de coin, geralmente todo mundo tem que pelo menos escrever, né? Escrever é o desejo de todo mundo, mas tem gente que tem essa faculdade patente e não aceita, não gosta, se recusa de praticar, porque de fato não é uma coisa muito fácil de ser feita. Exige de nós uma mudança interior muito grande, uma dedicação muito grande, e muitas vezes as criaturas não estão dispostas a isso. E não é só isso também, existem pessoas que são criaturas de moral elevada, que praticam a fraternidade, mas não aceitam por motivos às vezes culturais, religiosos, pertencem a outra religião e não aceitam. Existem companheiros nossos da doutrina espíritas, praticantes da doutrina, estudiosos da doutrina, que também não gostam do trabalho mediúnico, preferem outros tipos de trabalho, na evangelização, na casa da sopa, outros trabalhos, e não gostam de fazer o trabalho mediúnico. Existem esses tipos de pessoas. Não estamos dizendo nem que está certo nem que está errado. A gente vai lá buscar em Kardec. Kardec fala que a criatura que tem no seu projeto reencarnatório trabalhar como médium, e ele veio com essa capacidade patente, ele está tendo uma oportunidade grande. E se ele não utilizá-la, ele pode sofrer algumas consequências. Não porque Deus está castigando, não é nada disso, porque ele já veio com a sua conformação física própria para ele ter essa capacidade de troca, de comunicação espiritual. Então ele tem dentro de si essa antena psíquica mais aberta. E isso vai fazer com que ele perceba mais os espíritos, ele se ressinta mais da influência dos espíritos inferiores. Então, é só na prática mediúnica que ele vai conseguir o equilíbrio para conseguir esse controle dessa antena, né? Dele sintonizar esse sinal que ele recebe. Igual a gente tem na casa da gente, a TV, ou antigamente o rádio, até hoje, né? A gente tem um botão de sintonia, né? Ou o controle remoto, que você escolhe qual canal que você quer utilizar. E na prática mediúnica é bem isso. Então é no trabalho mediúnico que o médium vai aprender a fazer isso. Aquele médium que tem a mediunidade mais patente, ele pode sofrer dificuldades pela prática, por não praticar a mediunidade ou pela prática equivocada.
E se ele é uma criatura que tem méritos, é suspensa essa mediunidade para servir de advertência. Mas às vezes não é que ele vai perder, às vezes ele tem só suspensa, porque ele tem lá no seu plano reencarnatório trabalhar. Então ele precisa, suspende-se para que ele se reequilibre, desde que ele retorne ao trabalho ou vá trabalhar, ele vai ficar bem. Senão, daqui a pouco ele vai se ressentir de novo, porque a sua antena está captando os sinais, né? Então é nesse sentido. Depois, o outro desenho, ele está difícil de ver porque é pequenininho, mas é um espírito superior, no caso de Jesus, abraçando os companheiros, quer dizer, por benevolência dos espíritos superiores, pelos nossos anjos da guarda, pela benevolência deles, eles suspendem, ou às vezes a gente até perde mesmo, com o objetivo de quê? De resguardar o médium, que ele não está tendo condição física, né, de manter-se equilibrado e não se ressentir da atuação de espíritos inferiores. Então, no intuito de promover o repouso, mas esse espírito não vai promover o repouso pelo ócio nosso, não é isso. Ele vai promover o repouso quando a gente está com uma enfermidade grave que não nos permite frequentar o centro espírita nem trabalhar na mediunidade. Então, por essa enfermidade que nos debilite, né, ele vai suspender até que a gente se equilibre novamente fisicamente e retorne. E se for uma enfermidade que às vezes não tem retorno fisicamente, uma enfermidade crônica, ele perde a mediunidade por idade avançada. Às vezes a gente vê aquelas criaturas que trabalharam a vida inteira na mediunidade. Quando eles estão velhinhos, a mediunidade vai diminuindo. O que é diminuindo? Não é que a mediunidade vai diminuindo, o contato mediúnico vai diminuindo. O próprio Chico Xavier, ele recebia muito pouco no finalzinho da sua atividade. Tem até ele quase não recebia Emmanuel mais, ou então só mais Emmanuel, ele recebia bem menos a sua atividade. Evidente, ele já não tinha o físico, a energia física para fazer aquele tipo de trabalho, ele passava às vezes noite afora fazendo esse tipo de trabalho, escrevendo. Então, natural, e mesmo os nossos companheiros do nosso trato, do nosso dia a dia, a gente percebe que a gente já não tem mais a mesma energia, né? Quando a gente fala a idade, gente, a idade avançada é avançada mesmo, né? Pessoas bem idosas, não é avançado pouco, assim, né? Terceira idade, 65 anos, pode ir lá para o CCI. Não é isso. É uma terceira, quando a pessoa, além de estar com a idade muito avançada, o seu físico já não está mais respondendo. 90, 100 anos? Por aí, né? E assim mesmo, às vezes a pessoa é mais jovem, mas ela já está com problema de esquecimento, ela já está com problema de um leve Alzheimer, né? Não chega nem a ser Alzheimer, mas a cabeça já vai, não tem mais concentração, né? Então, às vezes, não é questão da idade numérica, mas é o desgaste que a pessoa teve com a idade. Porque às vezes a pessoa teve uma vida muito difícil e ela se desgastou mais. E por excesso de trabalho também. Não excesso de trabalho no centro espírita, porque ele fala que a gente trabalhando bem, equilibrado, a gente não se desgasta, porque ao mesmo tempo em que a gente está doando, a gente está recebendo. Mas é excesso de trabalho, às vezes, no seu cotidiano. Existem pessoas que necessitam trabalhar mais, muito, exageradamente. Uma pessoa que ganha um pouquinho, trabalha num serviço braçal, tem um monte de filhos, ela chega esgotada fisicamente. Ou mesmo uma pessoa que está tendo um trabalho intelectual extenuante, ele está fazendo lá uma tese de mestrado, alguma coisa, então ele está trabalhando, além de trabalhar, está fazendo tudo isso, então ele está num cansaço físico e intelectual, ou mesmo ela está passando por uma dificuldade emocional muito grande, uma perda, que ela se desequilibrou, né? Então, por benevolência dos bons espíritos, a gente tem a faculdade suspensa para que a gente
às vezes, momentaneamente, ela precisa, até que ela se restabeleça, se reestruture. Então, é necessário que ela tenha essa suspensão da mediunidade. E depois a outra ali, que é uma moça lá que vem fazendo prece, meditando, é por provação, né? Ou seja, os espíritos superiores querem nos provar que a gente está sofrendo aquilo por influência dos espíritos, que os espíritos o influenciam patentemente na nossa vida, principalmente ele que é médium. Ele vai sentir mais, não que os espíritos influenciam mais do que o outro, mas ele vai sentir mais, porque sua mente está mais aberta, para dar tempo para essa criatura meditar. Às vezes ela precisa meditar, ela sabe que tem mediunidade, mas não quer, não aceita por N motivos, então ela vai meditar a respeito disso. Ela vai meditar como é que está a sua vida, como é que não está. Então ela precisa desse tempo para meditar por ela mesma, né? E para provar a paciência de certos médiuns. A gente até fala. Às vezes o médium fala assim, eu não vou na reunião mediúnica mais não. Antes eu tinha mediunidade, eu recebi o espírito, agora não vai mais, não estou servindo para nada, eu não vou mais lá. Então, para provar essa paciência, para saber que a faculdade mediúnica existe, mas os espíritos é que estão comandando, eles vêm comunicar-se se eles quiserem, não é? Então, é nesse sentido que ele fala dessa perda e da suspensão da faculdade mediúnica. E como que a gente vai saber qual das três a gente está inclusa quando a gente tem a perda ou a suspensão da mediunidade? A resposta vai estar na consciência de cada médium. Não sou eu que vou dizer o que está acontecendo com a pessoa que ela teve a sua mediunidade suspensa. É lógico que se eu sou orientador de uma reunião ou se eu sou orientador do centro espírita, eu tenho que fazer a criatura, atendê-la com qualidade, e tal qual eu faria numa orientação de espírito comunicante, eu posso fazer essas perguntas para ela e ela mesma fazer para si mesma. Que uso que você está fazendo da sua mediunidade? Como é que você está utilizando? Que bem que resultou aos outros? Que proveito retirou para si mesmo? E a partir daí a própria pessoa vai meditar. O que está acontecendo com ela? Né? É lógico que é excetuando o problema da enfermidade, da velhice, né? Tudo isso a gente pode fazer essas perguntas. E cada um de nós que temos mediunidade, temos que fazer essa pergunta. Se a gente está vindo na reunião e não está recebendo comunicação de espírito, a gente sabe que os espíritos estão todos doidinhos para conversar. Deve estar acontecendo, ou eu não estou me preparando, ou o grupo não está se preparando. Então a gente tem que buscar entender e buscar discutir isso que está acontecendo com o nosso orientador do grupo, no centro espírita. Então a gente tem que buscar tudo isso, né? A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensão momentânea. A gente sabe disso porque tem esse capítulo que Kardec falou e a prática nos fala isso, nos mostra isso patentemente. Então agora a gente vai subir para o grupo e vamos ver as respostas obtidas pelos espíritos, né? Kardec fez pergunta para os espíritos e os espíritos mandaram as respostas. Está no item 220 do livro dos médiuns. Agora nós vamos estudar isso e depois a gente se reúne aqui e vamos ver o que os espíritos falam a esse respeito. Podemos ver. O grupo 1 estudou a perda e suspensão da mediunidade, o item 220, nos tópicos 1, 2 e 3. Boa noite a todos. O nosso grupo estudou a perda e suspensão de mediunidade do livro dos médiuns, o item 220, e as três perguntas, a pergunta número 1, os médiuns podem perder sua faculdade? Bom, a resposta é bem simples, eles podem sim, né? E isso pode ser provisório ou não,
tá? E as causas é que a gente viu inicialmente aqui junto com a Silvia, que pode ser por benevolência, por advertência ou por provação, tá? A segunda pergunta, a causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Aí não necessariamente o esgotamento do fluido, né? Os espíritos, eles se servem do médium para poder utilizar das faculdades. Então, eles vão decidir se utilizam daquele médium, se eles querem ou não, se aquele médium serve para atender a necessidade dele. Então, não é por esgotamento do fluido, e sim por atender às expectativas que os espíritos precisam ou não. Tá? E qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Aí varia de acordo com a conduta do médium. Por que o espírito vai abandoná-lo? Às vezes, por ambição, por necessidades frívolas, ou eles se recusam, né, de utilizar daquele espírito e eles podem se afastar. Mas, assim, por conduta, normalmente, do médium. É isso. Posso só dar um recadinho? Nós estávamos conversando no nosso grupo agora à noite, que foi muito curto, né? E aí a gente estava falando do nosso convívio aqui, né? E eu acho que às vezes a gente chega tão corrida, atabalhoado, e a gente precisava se aproximar mais, né? Às vezes a gente está tanto tempo assim, estamos desde o começo do ano aqui, eu não sabia que o francês chamava francês, por exemplo. Então às vezes a gente dentro nós daqui, do nosso grupo, a gente podia estar mais próximo, mais unido. Eu sei que a gente está iniciando esse trabalho, né, Silvia? De se conhecer mais, de conhecer mais o trabalho que a gente vai desenvolver, mas eu acho que a gente também entre si. Aí a Silvia estava me falando, na hora que eu cheguei, falou, mês passado foi o Outubro Rosa. Aí ela falou, você está já de azul? Novembro de azul? Eu falei, do quê? Eu nem sabia. Mas novembro é o mês o Novembro Azul é o mês da prevenção do câncer de próstata. Então, a gente lembrar disso. Então, eu estou dando esse recado até para a gente se ajudar. Nós somos um grupo e passar para as pessoas próximas da gente. Tá ok? Boa noite. Isso aí. Bem lembrado, Porque a gente está vendo aí o pessoal se movimentando, né? Todo mundo de rosa, do câncer de mama. Então, esse mês, o Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata. Então, vamos trabalhar isso, vamos conversar e trocar ideia a respeito. O grupo 2, o mesmo item 202, as perguntas 4, 5, 6 e 7. Boa noite. Nos itens que a gente discutiu no nosso grupo, 4, 5, 6, 7, começou falando que espíritos para fazer comunicação nunca faltam. Sempre tem espíritos para comunicar, né? Mas quando ocorre de um médium ser abandonado por um espírito bom, né, pode ser que isso se dê para privá-lo de algum tempo de comunicação, né? Pode ser uma suspensão momentânea. E isso para provar para um médium que a mediunidade não depende só do médium, né? E assim não tem motivo para o médium ficar se vangloriando, né? Que a gente já discutiu bastante aqui. Depende, sim, dos espíritos, né? E assim, essa interrupção da faculdade, nem sempre ela é uma punição. Pode ser uma solicitude do espírito ao médium, tendo por objetivo o repouso, né? O descanso material do médium. E aí, nesse caso, esse espírito bom não vai permitir que outros espíritos se comuniquem com esse médium, porque se é para ele descansar, não adiantaria o espírito simplesmente se afastar, porque espírito tem em todo lugar, toda hora. Ele vai manter esse bloqueio para que o médium possa realmente descansar. Pode ser também que o médium não sinta fadiga, né? Não se sinta cansado, se sinta apto ao trabalho, né? E essa suspensão, então, vai pôr em prova a perseverança e a paciência do médium, porque ele vai tentar comunicar e não vai conseguir, né? O item 6 eu vou ler porque ele é minúsculo, aí eu ia copiar ele, então eu vou
me poupei de um trabalho. Será preciso, então, que, nesse caso, o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Resposta: se o espírito lhe aconselhar, deve. Se o espírito lhe aconselhar que abstenha, não deve. Então, o médium tem que ficar insistindo, continuar tentando escrever? Depende da orientação do espírito. Se o espírito orientar que ele deve continuar, que ele continue. Se deve parar, que pare. Aí o Fabrício até falou, a gente tem que ser obediente. Se o espírito mandar parar, a gente para, né? Há meio de se abreviar essa prova, nessa prova de quando suspende a mediunidade, há um meio, a gente tem que ter resignação e prece, né? Então, se acontece isso, de suspender, bastam alguns minutos só para o fim de se verificar se a mediunidade, a faculdade foi recobrada ou não. E aí a gente vai perseverando. Tentou um pouquinho, conseguiu comunicar, ótimo, ela voltou. Tentou comunicar, não conseguiu, é porque não está na hora ainda. Obrigado. Então, essas orientações a gente percebe que é da experiência do Kardec, né? Na nossa reunião mediúnica, na nossa experiência aqui, o médium continua frequentando, se ele estiver se sentindo bem, ele continua frequentando a reunião mediúnica normalmente, sereno, tranquilo, e quando a faculdade retornar, automaticamente ele já começa a receber os espíritos e trabalhar na comunicação. Enquanto isso não acontece, ele continua trabalhando, doando fluidos, às vezes na doutrinação, no esclarecimento do espírito, aplicando passe, quer dizer, nada impede que ele frequente uma reunião mediúnica desde que ele esteja com objetivos sérios e ele não tenha mediunidade, porque na reunião mediúnica não tem só médiuns que vão comunicar. Então, na nossa realidade, é assim que funciona. Na realidade do Kardec, como eles estavam ali recebendo, eles estavam num grupo que tinha o auxílio de espíritos elevados, então um companheiro perguntava para o espírito mentor se ele podia continuar tentando ou não, né? Então, a realidade do Kardec era essa. Se a gente tem essa realidade também, se tem um outro médium que a gente pode... confiável, que a gente pode perguntar, nada impede também. Mas a nossa realidade, o nosso dia a dia, a gente percebe bem isso. Vamos continuar frequentando a reunião, buscar compreender o que está acontecendo. Se eu tiver que me corrigir, eu me corrijo. E vou continuar trabalhando que, quando essa suspensão cessar, a gente retorna normalmente, né? Agora, o grupo 3, o mesmo assunto, o item 220, só que as perguntas são a 8, a 9, a 10 e a nota. Boa noite. Nós ficamos responsáveis pelos itens 8, 9, 10 e 11 e a nota. O item 8, ele pergunta, a suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? Mesmo com a suspensão da mediunidade, o médium continua a se entreter pelo pensamento com os espíritos. Não pode se privar das comunicações morais. Essa suspensão, nessa suspensão, o médium ele deixa de ser intermediário dos espíritos momentaneamente. No item 9, assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos? A interrupção da faculdade mediúnica pode ser uma prova de benevolência, como foi falado já, e uma prova de que estamos sendo assistidos também. O item 10, por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Saberemos se a suspensão da mediunidade é uma censura a partir do uso que a gente faz dela. É preciso que o médium interrogue sua consciência, o bem que fez pelos outros e o proveito que tirou dos conselhos que lhes foram dados. Item 11, já contemplando a nota, o médium que não pode escrever, não pode recorrer a outro médium. O médium escrevente que teve a faculdade mediúnica suspensa, ele deve ter cuidado quando for pedir a um terceiro para escrever por ele, pois pode ser vítima dos espíritos mentirosos e enganadores.
Então, por isso que eu disse aqui para vocês que lá no tempo do Kardec, no grupo dele, ele tinha um grupo que era confiável, um médium confiável. Ele estava no meio de uma pesquisa, então era mais fácil fazer essa pergunta, né? No sentido de estar começando a codificar essa doutrina. No nosso trabalho aqui cotidiano, a gente vai perguntar para o médium, um companheiro nosso, e muitas vezes é uma advertência dos espíritos, ele se afastou de nós e o campo está aberto para espíritos inferiores, né? Trazer respostas errôneas para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, vamos nos abster de fazer esse tipo de pergunta. Continuar o trabalho normalmente, que essa é o nosso conselho. Agora, o grupo 4, o mesmo item 220, a pergunta 12, 13, 14, 15 e 16. Bom, pessoal, a ideia das cinco perguntas e respostas estão em um texto só. Certos indivíduos são beneficiados de maneira especial, recebendo o dom da mediunidade ostensiva, e então ajudam o próximo, encarnado ou não, e se sentem felizes com isto. Por outro lado, existem aqueles que têm aversão à própria mediunidade, desconhecendo o valor deste dom. Comparando estes indivíduos, fica claro que o dom da mediunidade não é privilégio de ninguém, e sim ferramenta de autoaprimoramento e de ajuda ao próximo, feliz de quem a aproveita. A propósito, aqueles que não possuem o dom, mesmo sendo pessoa de bem, devem entender que podem ajudar de outra maneira, e que isso não as torna inferiores em relação àqueles que têm esse dom. Entende-se que, independente do nível de mediunidade, pode-se sempre se capacitar, buscando meios para fazer sempre melhor, assim como tudo na vida. É isso. Bom, gente, vocês perceberam que o nosso assunto foi pequenininho, o texto foi pequenininho, mas de suma importância. Porque acontece algumas vezes dos nossos companheiros médiuns terem essa suspensão da mediunidade, e é um problema, eu falo que é um problema, porque os nossos companheiros médiuns ficam, todos nós que podemos, ficam assim, desestruturados mesmo, porque estão acostumados a trabalhar e ficam com a impressão de que muitas vezes eles estão fazendo alguma coisa errada, né? De não estar recebendo os espíritos. E a gente percebe que não é só isso, mas é importante que a gente tenha essa meditação, que a gente busque entender o que está acontecendo conosco. Então, é importante o estudo disso, porque é um fato que acontece na prática mediúnica e que causa aborrecimentos para o médium. Então, é importante que ele entenda o porquê, como que acontece, né, para poder trabalhar com serenidade, buscando sempre o seu equilíbrio, que isso é o mais importante. E a partir do momento em que ele perdeu, né, a mediunidade, ou teve ela suspensa, que ele tenha a serenidade de compreender o porquê que aconteceu isso, e se não for por um motivo causado por ele, que ele tenha a serenidade de continuar ajudando na doação de fluidos, em outro tipo de trabalho na reunião mediúnica, que é tão importante quanto. A reunião mediúnica, ela é composta a equipe é composta de médiuns que recebem os espíritos, mas se não tiver quem converse com os espíritos, os médiuns esclarecedores, a gente não vai conseguir o resultado, o espírito vai ficar falando sozinho. A gente precisa dos fluidos, fluido vital de todos os componentes da reunião. Então, aquele que não doutrina, que não esclarece o espírito e não recebe, ele está doando os seus fluidos para que a gente possa plasmar o medicamento, que a gente possa levar o equilíbrio aos espíritos comunicantes.
E o médium que vai aplicar o passe, ele vai aplicar o passe restaurando as forças do médium, quando necessário, e restaurando o equilíbrio do espírito comunicante, quando necessário também. Então, essa participação é importante, é um trabalho de grupo, é um conjunto. Cada participante tem a sua parte para doar. Então, é importante a gente entender isso, né?